Olá, alunos e investidores! Bem-vindos à primeira aula da nossa série aqui no canal MSHB Corban. Isso aí, é muito bom ter todo mundo aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai construir a nossa fundação teórica, sabe? Aquela base inabalável para entender esse mercado. Exatamente. Sem essa base, a pessoa simplesmente se perde no meio de tanta informação cruzada. Pois é. E a grande questão que vamos desvendar hoje é qual é a diferença real, estrutural mesmo, entre o dinheiro digital que a gente já usa no aplicativo do banco, as criptomoedas e aquela classe macro gigantesca dos criptoativos. E olha, essa discussão é super urgente. Não estamos observando uma daquelas tendências tecnológicas passageiras, né? Com certeza não. É uma eliminação de intermediários. A criptografia está literalmente reescrevendo as regras do sistema financeiro global. É um terremoto estrutural. Nossa, sim. Reescrevendo o código-fonte de como o valor se move pelo planeta. Mas, para entender o ponto em que estamos agora, com trilhões de dólares fluindo, a gente precisa olhar para o retrovisor. Aham, nada nasce no vácuo. Verdade. A gente precisa voltar para o marco zero, lá na crise financeira global de 2008. O que exatamente quebrou naquele ano para que a semente da descentralização fosse plantada? Bom, se a gente analisar os relatórios daquela época, 2008 foi o ápice do colapso da confiança. O sistema bancário tradicional simplesmente travou. E eles operavam, e ainda operam, sob aquele modelo de reservas fracionárias, certo? Exatamente. E quando esse modelo ruiu, gerou uma quebra de confiança generalizada nas instituições centrais. Aquelas mesmas que, na teoria, deveriam proteger a economia. Espera aí, deixa eu só fazer um parêntese rápido para quem nos ouve. Reservas fracionárias é basicamente quando o banco não tem de fato todo o dinheiro dos depositantes guardado em um cofre, né? Isso. O modelo funciona com o banco mantendo só uma fração dos depósitos ali em caixa e emprestando o resto para gerar juros. E aí, se todo mundo for sacar o dinheiro ao mesmo tempo, a conta não fecha de jeito nenhum. Nem um pouco. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o mercado imobiliário americano quebrou, as pessoas perceberam que o dinheiro simplesmente não estava lá. Os bancos pararam de emprestar uns aos outros por pura falta de confiança. Um pânico absoluto. Total. E é bem no meio desse caos, mais especificamente em 31 de outubro de 2008, que alguém, ou um grupo, usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, publica um white paper. O famoso documento técnico. E o título não falava de revolução ou de destruir bancos, né? Não, não falava. O título propunha um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Um sistema peer-to-peer. Sabe, lendo as fontes que separamos para essa nossa análise, tem uma analogia que eu achei brilhante. Ah, eu adoro as analogias dessa área. Qual delas? A do economista Fernando Ulli. Ele diz assim: o que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Perfeito. Porque antes, você dependia de um intermediário físico, tipo os Correios, para enviar uma mensagem. Nakamoto olhou para isso e pensou: por que eu preciso confiar em um banco central para enviar valor para você? É uma analogia muito precisa. E tem um detalhe histórico maravilhoso aí. Ele não ficou só na teoria do papel. A rede entrou no ar de verdade no dia 3 de janeiro de 2009. O lançamento oficial. Isso. Com o chamado Bloco Gênese, ou Bloco Zero. E o Satoshi codificou uma mensagem muito provocativa lá dentro. Sim, eu vi isso. Ele colou uma manchete de jornal dentro do código, né? Aham. A manchete do The Times, de Londres, daquele exato dia. Dizia algo como chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Ou seja, o governo britânico ia injetar dinheiro público para salvar os bancos mais uma vez. Exato. E pensa na genialidade, não foi só um carimbo de data e hora para provar quando a rede começou. Foi uma crítica imutável, uma mensagem gravada em pedra digital apontando para a falha do sistema fiduciário. A capacidade de imprimir dinheiro infinito para salvar atores irresponsáveis. Mas, tecnicamente, como ele resolveu o desafio? Porque criar dinheiro digital sem banco é muito difícil. É o problema do gasto duplo, né? Isso. Porque se eu te mando um arquivo de PDF, nós dois ficamos com uma cópia. Como a rede garante que a moeda saiu da minha carteira e foi para a sua,
sem ter um gerente de banco conferindo os saldos. A solução veio de uma combinação de criptografia e incentivos econômicos, o que a gente chama de Proof of Work, ou prova de trabalho. Tudo isso rodando na blockchain. Exatamente. Em vez de um banco manter o livro-razão trancado, esse registro é público e ele é distribuído por milhares de computadores no mundo todo. Os mineradores. Isso, eles competem entre si, gastando energia elétrica e poder computacional de verdade para resolver um enigma matemático complexo. Então eles provam que trabalharam, que gastaram energia real no mundo físico. Precisamente. E quem resolve o enigma primeiro ganha o direito de empacotar as transações num bloco. A confiança nas instituições foi substituída pela verificação matemática pura. Entendi a mecânica do Proof of Work. Mas olha, eu quero fazer o papel do advogado do diabo aqui só para fortalecer a fundação teórica dos nossos alunos. Manda ver. Se a grande inovação foi criar dinheiro digital, como isso é estruturalmente diferente daquele dinheiro digital que eu já vejo todo dia no aplicativo do meu banco? Quando eu abro o app, são só números numa tela. Não é tudo a mesma coisa? Essa é a confusão mais comum de todas. E é a linha divisória exata que a gente precisa desenhar agora. O dinheiro digital tradicional do aplicativo continua sendo moeda fiduciária. É o real, o dólar. Sim, e ele é controlado por uma autoridade central. E o ponto mais crítico, a oferta desse dinheiro é elástica. Se o governo quiser, ele emite mais. Exato. Se precisam cobrir déficits, eles simplesmente expandem a base monetária, imprimem mais dígitos na tela. E expandir a oferta de dinheiro sem gerar riqueza real causa inflação. O seu poder de compra é diluído. É como se o pedaço de pizza continuasse do mesmo tamanho, mas o governo cortasse em fatias cada vez menores. Bela analogia. Agora, compara isso com as criptomoedas puras, como o Bitcoin. Elas não são emitidas por decreto. A oferta não é decidida por um comitê político de portas fechadas. A política monetária está travada no código. Desde o primeiro dia. O Bitcoin tem um limite absoluto de 21 milhões de unidades. Nunca vai existir um a mais. Essa escassez programada é o exato oposto do dinheiro do governo. Certo, então o Bitcoin é uma criptomoeda pura, um dinheiro descentralizado. Mas, lendo os relatórios recentes, a palavra que domina agora é criptoativo. Eles são sinônimos? De jeito nenhum. É uma diferença enorme. Criptoativo é a classe macro, é o guarda-chuva que abriga todo o ecossistema. Então todo Bitcoin é um criptoativo, mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda que serve só como dinheiro. Perfeitamente. O que aconteceu foi que os desenvolvedores olharam para a blockchain e pensaram, bom, se podemos registrar transferências financeiras de forma imutável, o que mais a gente pode automatizar? E é aí que a rede Ethereum entra na jogada. Isso. O Ethereum introduziu os contratos inteligentes. Não é só dinheiro, é código que executa sozinho. Como se fosse uma máquina de refrigerante automática. Exato. A máquina tem regras pré-programadas. Se você coloca a moeda e aperta o botão, ela libera a lata. Um contrato inteligente faz isso nas finanças, sem advogados, sem intermediários. Isso abre um leque absurdo para aplicativos descentralizados. Mas me surge um problema prático óbvio. Qual? Se eu sou um empresário e quero usar esses contratos, eu não posso pagar meus fornecedores com um ativo que cai ou sobe 15% em um dia. A volatilidade quebra qualquer negócio. Com certeza, essa foi a grande barreira durante muito tempo. E a solução que criaram foram as stablecoins, as moedas estáveis. Tipo Tether, o USDT. Isso mesmo. A engenharia disso é fantástica. Eles criam tokens na blockchain que são pareados ao valor do dólar americano. Então, na teoria, para cada token emitido, a empresa guarda um dólar verdadeiro numa conta bancária auditada. Esse é o mecanismo. A stablecoin é uma ponte. Você ganha toda a infraestrutura da blockchain, pode transferir milhões para o Japão num domingo de madrugada em 3 segundos, mas o ativo não tem a volatilidade do Bitcoin. Ele vale sempre $1. E eu fiquei super surpreso com os dados da TRM Labs. Eles mostram que em países com muita inflação, tipo aqui no Brasil e na Argentina, a adoção de stablecoins explodiu.
É muita gente usando a rede cripto só para dolarizar o patrimônio, sem nunca comprar um Bitcoin na vida. O mundo fiduciário rodando sobre os trilhos da criptografia. Sensacional. E a flexibilidade disso não para por aí, né? Eu li nas fontes sobre a teoria dos ordinais. Os ordinais. É uma loucura. Como é possível pegar a rede do Bitcoin, que foi feita lá em 2008 só para ser dinheiro duro, e de repente o pessoal está anexando imagens, textos e até jogos nela? Foi um dos avanços mais surpreendentes. O protocolo permite identificar e numerar cada satoshi individualmente. O satoshi sendo a menor fração do Bitcoin, tipo o centavo do real. Isso. E eles descobriram como usar um espacinho do código da transação para escrever dados arbitrários num satoshi específico. Então eles transformaram a blockchain num disco rígido hiperresistente. Se você grava uma imagem lá, nenhum governo consegue apagar, porque está replicado no mundo todo. Exatamente. E isso prova a maturidade da classe macro dos criptoativos. O que começou como uma moeda rebelde virou uma camada global de registro digital. E isso nos leva direto para a era institucional que estamos vivendo. E isso puxa aquele ponto de tensão que mencionei na abertura. Quero apertar você nisso agora. Estou preparada. A gente saiu de um movimento cypherpunk, de pessoas querendo contornar os bancos em 2008, e hoje vemos BlackRock, Wall Street, jogando bilhões de dólares nisso. É um paradoxo, né? Total. Se a ideia era eliminar o intermediário quando a pessoa compra um ETF de Bitcoin na corretora, ela não está colocando o intermediário de volta e destruindo o propósito do white paper. É uma excelente provocação. Na visão purista de 2008, sim, é uma contradição enorme. O lema sempre foi: se você não tem as chaves, as moedas não são suas. Exato. Mas o mercado financeiro opera no pragmatismo. O que atraiu a BlackRock não foi a ideologia. Foi a eficiência técnica implacável da rede, auditoria perfeita, liquidação instantânea. E nas fontes, eles usam a metáfora de uma ponte sendo construída. A ponte entre TradFi e DeFi. Vamos desempacotar isso para a audiência? Claro, TradFi são as finanças tradicionais, DeFi são as finanças descentralizadas. Por muito tempo, as duas margens do rio tentaram se destruir. Os bancos dizendo que cripto era fraude e o pessoal de cripto dizendo que os bancos iam acabar. Isso. Mas agora a ponte está se encontrando no meio. Eles perceberam que precisam interoperar. É um fluxo de mão dupla. Certo. O fluxo das finanças tradicionais para cripto a gente já vê com os ETFs de Bitcoin. Pegaram um ativo digital e colocaram numa embalagem jurídica tradicional para vender para fundos de pensão. Isso mesmo. Mas e o caminho inverso? O mundo cripto invadindo os bancos. Ah, é aí que entra a tokenização de ativos do mundo real, os RWAs. Exatamente. Em vez de colocar Bitcoin num pacote tradicional, eles pegam produtos tradicionais, tipo títulos do Tesouro Americano, e transformam num token na blockchain. Então o investidor na Ásia pode comprar um pedaço desse fundo em segundos e receber juros usando só a carteira digital? Sem precisar abrir conta numa corretora lá nos Estados Unidos. A ponte serve para a eficiência digital otimizar o comércio tradicional. E os números não mentem. O mercado cripto pulou de uns 850 bilhões de dólares em 2018 para perto de 3 trilhões hoje. É um salto bizarro. Mas para esse dinheiro institucional entrar pesado, precisava de uma coisa que os puristas sempre odiaram: regulação. Sim, a previsibilidade jurídica. Como que a regulação virou um catalisador e não um problema? Porque o capital institucional é covarde em relação ao risco jurídico. Eles não iam colocar bilhões num negócio que podia ser banido amanhã. Faz sentido. E a regulação MiCA na Europa foi fundamental nisso, né? Muito. O MiCA criou regras claras. Quer emitir stablecoin na Europa? Tem que provar liquidez, ter reservas auditadas. Isso afasta os aventureiros e atrai o dinheiro sério. E nos Estados Unidos teve aquela mudança de regra contábil no FASB que alterou como as empresas registram cripto no balanço. Ah, isso destravou muitas portas. Antes, se a empresa comprasse Bitcoin e o preço caísse, ela tinha que registrar prejuízo imediatamente. Mas se subisse, não podia registrar o lucro até vender. Era uma regra que punia quem segurava o ativo. Com a mudança para o valor de mercado, as empresas grandes puderam usar o Bitcoin como proteção de tesouraria de forma transparente. Bom, fechando então o veredito da nossa fundação teórica de hoje,
A criptografia eliminou a necessidade técnica de intermediários. Permitiu negociações que nunca dormem, com liquidez global. O sistema foi reescrito, mas o White Paper de 2008 errou num ponto. Os bancos não foram aniquilados. Não. A eficiência assustadora da blockchain forçou esses gigantes a se modernizarem e se integrarem para não ficarem obsoletos. É uma jornada impressionante. Vamos recapitular rapidamente o que construímos aqui na aula de hoje. Vamos lá. Começamos entendendo a falha das reservas fracionárias em 2008, diferenciamos a oferta infinita do dinheiro fiduciário da escassez das criptomoedas puras. Expandimos para a classe macro dos criptoativos, falando de stablecoins e contratos inteligentes. E, por fim, vimos essa ponte gigante entre o sistema tradicional e o descentralizado, trazendo trilhões de dólares. E já que o nosso objetivo aqui é provocar o raciocínio profundo dos nossos alunos, eu queria deixar uma reflexão final baseada nesses relatórios. Por favor, a audiência está toda atenta. Se a tendência estrutural é que tudo isso continue convergindo na ponte, com as fronteiras desaparecendo, chegará o dia, muito em breve, em que a palavra cripto vai simplesmente desaparecer do vocabulário. Uau! E tudo isso será conhecido apenas como o novo sistema financeiro padrão. Olha, é uma provocação que muda completamente a lente pela qual a gente analisa o mercado. Excelente ponto. Eu sou suspeita, mas acho que é pra lá que estamos indo. Concordo plenamente. Pessoal, é com essa reflexão pesada que encerramos a nossa imersão de hoje. Se o conteúdo gerou valor e ajudou a clarear a mente de vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal MSHB Corban. Isso aí. E cliquem no sininho de notificações para não perder nada. Exatamente. Assim, garantem que não vão perder as próximas aulas dessa série. Agradecemos imensamente a cada pessoa da nossa audiência por nos acompanhar até o final nessa construção teórica. Um grande abraço e até a próxima.